Bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui de volta a casa. Sempre é bom a gente rever os amigos, rever os mestres, aqueles que nos deram toda a bagagem aí para a gente estar onde a gente está hoje em dia. Então, com certeza, posterguei um pouquinho aí o meu aceite, porque é demanda mesmo de trabalho, e aí, o dia que a Karine pediu, eu tinha que estar em competição, com os atletas, mas aí, quando ela falou de agora, eu falei, não, vamos colocar, e eu dou um jeito de fazer a minha agenda em cima do evento de hoje, né? Então, eu já até agradeço o meu chefe de ter liberado aí, quando eu comentei com ele super apoia, eu vou falar um pouquinho da onde eu estou trabalhando depois, ele super apoia esse tipo de iniciativa. Então, de novo, muito feliz de estar de volta aí na Unicamp, contribuindo agora, ao invés de estar sentada como público, um pouquinho como quem vai mediar o conhecimento aí. Quando a Karine me pediu para falar sobre biomecânica do esporte, né, então, biomecânica do esporte seria, digamos assim, palestra de horas e horas, com conceitos, com aplicações, com coisas a serem mostradas interessantíssimas do que se tem feito no mundo acadêmico ou no mundo aplicado aí, mas o que eu achei legal é ela aproveitar esse gancho dessa minha transição da vida acadêmica para a vida que a gente chama de aplicada, né? Eu vou falar um pouquinho do que seria esse meu aplicada. Então, eu fiz aí a graduação, minha graduação inicial é em física, aí pela Unicamp, daí ingressei no laboratório de instrumentação para biomecânica para fazer o meu mestrado, fiz o mestrado, o doutorado com o professor Ricardo. Pós a demanda aí do mestrado, senti muita necessidade de fazer a Faculdade de Educação Física, então fui procurar a Faculdade de Educação Física em paralelo, terminei o meu doutorado junto com a graduação em Educação Física, e fui aí para o mundo acadêmico, né? Então, fiquei 6 anos como pós-doutoranda e como professora substituta na Universidade Federal do Paraná, trabalhando um pouco com a área da saúde, biomecânica aplicada à saúde, mas com a paixão lá adormecida de que queria voltar para a biomecânica do esporte, né? Então, quando surgiu aí o concurso do SESI para trabalhar com biomecânica do alto rendimento, me inscrevi, fui aprovada em primeiro e estava com uma possibilidade estava com aprovação em uma estadual e tive aí que optar por qual das duas eu ia abraçar. E com toda certeza, sem arrependimento, comprei a ideia de vir trabalhar com alto rendimento e fazer uma coisa mais aplicada do que eu estava fazendo aí durante 15 anos de biomecânica da carreira. Eu vou falar para o finalzinho da apresentação que, da onde eu estou hoje em dia, não é só a aplicação, a gente tem uma vertente científica também dentro do SESI, mas isso eu vou deixar para o final. Então, a ideia, eu vou falar sobre a biomecânica do esporte, um pouquinho a minha trajetória, né, colocando pontos a serem pensados aí sobre fazer a biomecânica dentro de laboratório ou em campo. Quando a gente fala em campo, é eu levar quase que um laboratório para dentro do ambiente real de movimento desse meu atleta. E vou falar também um pouquinho como que é hoje em dia a minha biomecânica aplicada sem estar vinculada à universidade, né? Sem necessariamente ficar neurótica pensando em ciência, né? Como que eu consigo trazer toda essa bagagem de 15 anos de biomecânica dentro da universidade para aplicação hoje em dia dentro do SESI em diversas modalidades. Então, eu estruturei um pouquinho falando da introdução da biomecânica do esporte. Tem muitos conceitos que a gente vai falar aqui que provavelmente já foram dados em outras palestras aqui. Eu vou recapitular alguns pontos importantes que às vezes é o que eu vou falar no slide, mas a ideia não é aprofundar nas metodologias usadas na biomecânica do esporte. Então, eu vou pegar como meu exemplo, que eu tive lá no meu mestrado, a gente usou a biomecânica acadêmica como suporte aí do alto rendimento no salto em distância, então eu vou focar bastante nisso, trazendo aí quais são as dificuldades, as vantagens e desvantagens de tirar o laboratório de biomecânica e colocar ele em campo. E depois, já para o finalzinho, essa vertente que eu estou aplicando agora, que é falar sobre a biomecânica no dia a dia e na prática dentro de um clube, né? Ou seja, dentro de uma instituição
que financia esporte de alto rendimento. Vamos começar um pouquinho com o conceito de biomecânica, para quem está assistindo, aí participou das outras palestras e está como curiosidade, sabendo como que é o meu trabalho. Quando a gente fala de biomecânica, a biomecânica é uma ciência que estuda, então, a mecânica dos organismos vivos. O que seria isso? É a ciência, então, que vai estudar as estruturas desses sistemas biológicos, utilizando o que a gente chama de métodos da mecânica. Então, quando pensar em Jerusa em termos de profissional, é uma junção de tudo aquilo que eu vim buscando durante 15 anos de formação. Então, a minha formação inicial é em física, e aí eu fui depois para a educação física. Então, a ideia é juntar toda essa bagagem da física, de conhecimento da física, aplicado, então, ao movimento. No caso, hoje em dia, a gente fala de movimento esportivo, né? Então, poderia ser em outras vertentes também. O que estuda essa tal da mecânica que vem da física, né? Então, a mecânica, ela se preocupa com a descrição e a explicação de como que o movimento dos corpos ocorre, né? Então, eu quero descrever aonde que esse corpo foi parar depois de depois de uma determinada força aplicada sobre ele, e eu consigo ainda entender como é que esse corpo se movimentou. Ele só vai se movimentar se eu colocar forças interagindo para que ele se movimente, senão a gente vai trabalhar com o princípio da inércia. Então, a junção dessas duas vertentes da mecânica me dá o que eu quero saber sobre a condição desse meu movimento. O que seriam esses objetivos? Quais são os objetivos do estudo da mecânica aplicado ao esporte, né? Então, o estado do meu movimento, eu posso entender o estado desse movimento, eu posso descrever esse movimento e eu posso ainda entender quais são as causas que fizeram com que esse corpo se movesse. Então, em cima disso, a gente começa a aplicar e tentar entender gestos esportivos, né? Como que a gente quantifica gestos esportivos em cima dessas variáveis biomecânicas. Posso falar de muitas atuações da biomecânica, né? Provavelmente, dentro desse ciclo de palestra, já foram abordadas muitas delas, como biomecânica ocupacional, biomecânica musculoesquelética, biomecânica dos tecidos e biomateriais, cardiorrespiratória, de reabilitação, pensando em desenvolvimento de materiais ou métodos, mas eu fui contemplada aí de falar provavelmente da parte mais legal da biomecânica, que é a biomecânica dos esportes. Então, de novo, se eu fosse falar biomecânica do esporte, todas as metodologias, o que tem de mais novo sendo aplicado, a gente ficaria aqui umas 10 horas falando seguido. Então, a Karine me deu essa vertente de eu falar como é que a gente faz essa transição da biomecânica de dentro de laboratório para aquilo que a gente vai para campo. Quais são, então, os objetivos da biomecânica no esporte, né? Então, posso aí listar algum deles como sendo analisar o gesto técnico esportivo e detalhes mais específicos da modalidade. Então, eu, enquanto biomecânica do esporte, né, vou promover, vou possibilitar entendimento desse gesto esportivo para o técnico que está trabalhando com essa determinada modalidade. Obviamente, ele sabe desse gesto esportivo, como que ele deve ser feito de maneira otimizada, e eu, como biomecânica, entro, então, com a parte de quantificação para saber se isso está bacana ou se isso ainda precisa de ajustes para que a gente tenha essa eficiência desse gesto esportivo. A ideia também é descobrir possíveis falhas existentes nessa execução. Então, muitas vezes, a gente fala de alto rendimento, né? A ilusão de se falar de alto rendimento é de que a gente tem padrão de movimento otimizado. Eu mais do que nunca vejo que não, tem muita coisa a ser trabalhada. O atleta fez o índice olímpico, foi para as Olimpíadas, ganhou medalha. Você pega vídeos, você pega avaliações biomecânicas dele, tem muita coisa ainda a ser trabalhada. Mas quando a gente já tem um padrão ótimo, que mesmo ele fazendo essas coisas defasadas, ele chega nesse patamar de alto rendimento, a gente começa, então, a tentar pensar nesses padrões ideais de movimento e fazer com que isso seja aplicado da base e fazer esses ajustes até que a gente consiga essa excelência.
A ideia também da biomecânica do esporte é possibilitar a melhora do desempenho atlético, né? Então, eu vou intervir na correção ou até mesmo na adaptação de uma técnica para que isso seja mais eficaz. Então, a gente tem aí ao longo, né, dos anos do esporte, muitas vezes mudança de regra, muitas vezes mudança de implementos esportivos que faz com que eu precise muitas vezes mudar ou adaptar a técnica que eu estou usando para que esse desempenho seja ainda cada vez mais otimizado. Então, eu posso entrar com esse tipo de correção ou esse tipo de ajuste para que esse atleta vá se adaptando a essas novas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Posso pensar ainda em termos de avaliação da mecânica do movimento, pensando, então, agora não em desempenho esportivo, mas como em prevenção de lesão ou diminuição ainda de gasto energético, né? Então, a biomecânica, quando a gente fala de biomecânica do esporte, eu não posso ficar focada apenas em desempenho, né? Eu tenho que pensar, ok, tenho desempenho, mas diminuir a potencialidades aí, diminuir, então, a lesão desse meu atleta durante esse gesto esportivo. Também tem uma vertente da biomecânica do esporte, que é desenvolver e otimizar implementos, objetos ou ferramentas esportivas, né, que vem muito grande, a gente vê falar muito, a Nike, por exemplo, o laboratório de biomecânica da Nike fantástico em desenvolvimento de tênis, desenvolvimento de implementos, a raquete, roupas esportivas, tudo isso vem muitas vezes baseado e pautado em avaliações biomecânicas. Então, para quem quer um dia pensar em fazer biomecânica do esporte, tem muitas vertentes aí que podem ser trabalhadas. Se eu fosse fechar de tudo que eu falei em 2 aspectos importantes da biomecânica do esporte, eu falaria então de desempenho esportivo e falaria então de diminuição de risco de lesão, tá? Como que a biomecânica, então, alcança esses objetivos? Como que eu consigo, então, potencializar rendimento, né? Aumentar rendimento? Como que eu consigo, então, diminuir risco de lesão, né? Então, através das metodologias biomecânicas. Então, provavelmente também quem já assistiu o ciclo de palestras ou quem tem o mínimo de afinidade com biomecânica sabe que a gente tem aí 4 grandes áreas dentro da mecânica, que é a cinemática, a cinética, que a gente chama de controle aí, de ativação muscular e a parte da anatomia. Essas 4 linhas da mecânica, a gente vem com metodologias biomecânicas chamadas de cinemetria, dinamometria, eletromiografia e antropometria. Não vou entrar a fundo em todas essas metodologias, que, de novo, seria uma explanação gigantesca, mas vou falar principalmente da cinemetria e da dinamometria, tudo aquilo que eu tenho de bagagem experimental, trazendo isso nessa palestra, e como que a gente usa isso fora da vida acadêmica, né? Como que a gente usa isso fora da universidade, tá? Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho as diferenças, né, esses contrastes entre fazer biomecânica dentro de laboratório e fazer biomecânica que a gente chama em campo. Então, quando eu falar de campo, o campo está mais associado ao ambiente real do movimento esportivo, tá? Eu posso, sim, levar um laboratório, né, de biomecânica para o campo, e eu posso também depois fazer biomecânica sem ter um laboratório estruturado, que é o que eu faço hoje em dia na prática. Então, as 2 fotinhos aí que eu coloquei ilustram bem, né, que é um laboratório todo instrumentado na foto de cima e um pouco de biomecânica já na foto de baixo, em ambiente real mesmo do movimento do gesto esportivo. Quais são as vantagens e desvantagens de se fazer biomecânica em laboratório em campo? Então, é isso que eu vou em cada detalhe tentar pontuar, né? Jerusa, eu quero fazer biomecânica do esporte, quero tentar entender a modalidade, quero tentar ajudar no desempenho do atleta, mas como que eu levo esse atleta para dentro do laboratório, né? Ou como que eu levo o laboratório para dentro do mundo real desse meu atleta? Então, tem a foto da Malrin aí, que foi, o que eu tenho, que a gente chama de case de sucesso, que a gente comenta muito disso, que é a minha aplicação toda de formação, de experiência
e aquilo que eu vou falar um pouquinho, a trajetória do mestrado, que foi minha dissertação de mestrado, em cima dessa modalidade. Quando eu falo, então, das vantagens e desvantagens de fazer biomecânicas ou no laboratório em campo, eu levanto algumas questões que eu vou tentar responder durante essa explanação toda. O quanto que fazer biomecânica em laboratório em campo é preciso, né, em termos de precisão, é acurado, né, falando de acurácia, o quanto que eu tenho de controle da situação de coleta de dados. Então, dentro do laboratório, eu marco horário, o atleta chega, eu falo quando começa, eu falo quando termina, não deu certo, peço para refazer. E quando eu vou para campo? Quando eu vou em ambiente competitivo, igual a gente coletou esses dados? Não, você se adapta toda o seu arsenal de material, aonde você vai poder colocar as câmeras, né? No caso, se eu falar de simetria, não é onde eu quero, não é onde eu tenho bem controlado, é onde, dentro daquele ambiente competitivo, eu consigo colocar. Eu vou estar falando de movimento real, se eu levo para dentro do laboratório, ele vai conseguir reproduzir aquilo que ele reproduziria em competição? Lembrando que dentro de competição a gente tem multifatores aí associados, né? A gente tem placar, clima, estresse, N coisas associadas que muitas vezes a gente não consegue trazer isso para dentro de laboratório. Então, a performance, o desempenho no qual eu quero avaliar dentro de laboratório, muitas vezes ele tem essa defasagem se eu não pego o meu atleta em ambiente real dele, ou de competição, ou inicialmente mesmo de treinamento. O quanto de grau de complexidade eu preciso da minha análise, né? Então, a gente sempre vem, na academia, a gente sempre vem com qual é a sua pergunta a ser respondida, o que eu preciso responder, e dependendo do que eu preciso responder, vem o grau de complexidade daquilo que eu vou armar para tirar essas informações dessa análise biomecânica, né? Será que é simples demais? Será que eu fazer biomecânica simples é errado? Né? Então, vou falar sobre isso, né? A simplicidade me dá um caráter de desleixo, né? O quanto de feedback rápido eu preciso dar, né? Então, no caso aqui das avaliações da Malri, vou comentar mais à frente também, a gente tinha aí, entre uma competição e outra, dos grandes prêmios que a gente avaliou, que era mais ou menos uma semana. Então, era uma semana trabalhando em cima desses dados, tinha que dar tempo entre uma competição e outra de devolver esses dados para o técnico, esse técnico conseguir fazer alguns ajustes com essa atleta, e a gente seguir para a seguinte competição. É viável isso hoje em dia? Eu trabalho hoje em dia dentro de um centro de referência de ciência do esporte, no qual eu faço biomecânica de alto rendimento, estou falando de alto rendimento de atletas olímpicos, no qual eu tenho que dar feedback instantâneo. O cara fez uma saída na piscina, nadou os 25 metros, saiu da piscina, veio no meu cangote e perguntou, e aí, o que eu faço? Então, a gente fala um pouquinho de o quanto de complexidade, de precisão, eu preciso ter para trabalhar nessas duas vertentes, né? Eu preciso ter esse grau de complexidade, esse grau de precisão nesse tipo de situações que eu coloquei? Será que uma avaliação qualitativa, mostrar defasagens em termos qualitativos naquele momento, para na segunda saída em treinamento ela já ajustar? Estamos falando de treinamento, ainda um pouquinho controlado. Vamos falar um pouquinho agora em situação real, né? A correria, o pancadão de uma competição. Então, a gente avalia, a gente filma pela manhã as classificatórias, vai para o hotel, faz as avaliações biomecânicas em 1, 2 horas, tem que entregar todos os relatórios dos atletas que foram classificados para a final, dá essa devolutiva, eles têm um tempo de treinamento antes da final, você vai, apresenta esses relatórios, dá o feedback, o técnico trabalha, faz ajustes pontuais e o cara nada uma final no mesmo dia, né? Então, dá para eu pensar em levar uma estrutura que eu vou comentar com vocês, no qual eu levava para avaliar Malri numa situação dessa, né? Então, são coisas que a gente vai pensar juntos. Será que eu tenho tecnologia suficiente de levar tudo que eu tenho dentro do laboratório para campo, né? Será que eu faço biomecânica com o mesmo complexidade, com o mesmo rigor, com o mesmo tecnologia que eu tenho dentro de laboratório para campo, né?
A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, vou tratar um pouquinho de cada uma dessas questões. Tudo isso vai depender, que eu comentei, daquilo que eu quero avaliar. Será que no momento da competição eu só preciso saber o ângulo que a minha atleta entra na água? Se for só isso que eu preciso responder, o grau de complexidade no qual eu vou fazer o aparato inteiro, armar todo, vai ser diferente do tipo de estudo que eu fiz, por exemplo, com a Malri. A Malri, a gente fez avaliações cinemáticas, abordando as 3 fases do salto em distância, a fase de aproximação, a fase do take-off e a fase de voo, todas as variáveis possíveis que podiam me trazer um panorama de como é que ela vai saltar melhor, né? Então, são questões que, dependendo da complexidade que eu vou usar, de acordo com aquilo que eu quero avaliar. Vou falar um pouquinho de como que é um sistema de laboratório, né? Como que a gente tem aí a tecnologia atrelada dentro de um laboratório. Peguei uma apresentação de um sistema comercial da Vicon aqui, que traz várias aplicações, vários videozinhos aqui de aplicações de biomecânica do esporte, para a gente ter uma noção mesmo do cenário que tem que ser montado, do aparato tecnológico que tem que ser montado, caso eu queira esse tipo de avaliação em ambiente controlado. Então, um exemplo aqui, um laboratório, muitos fios, como é que se leva esses tantos de fio para dentro da prática. Um exemplo aqui de modelagem corporal. Essa modelagem corporal vira orientação aí, espacial de cada um desses segmentos corporais, e ele vai dando exemplos agora de movimentos. Então, andou, vai correr, vai saltar, vai fazer movimentos aí, gestos esportivos, e tudo em ambiente controlado, o quanto que eu consigo aí trabalhar em termos de análise biomecânica. Alguns exemplos. Badminton, bike, né? Se eu quero mexer um pouco com ajustes aí no ciclismo, poderia fazer isso em algumas coisas dentro de laboratório, mas será que pós-fadiga, pós-competição, o meu atleta continua naquele posicionamento corporal em cima da bicicleta? Eu dou conta de levar tudo isso que a gente está vendo aqui para o ambiente de campo, que a gente fala, né? Em algumas situações sim, em algumas situações não. Por isso, a importância ainda dos laboratórios para avaliação de desempenho de alto rendimento, né? Vai chegar, espero eu, que em um determinado momento a tecnologia esteja tão avançada que eu consiga levar tudo isso para campo, né? Seria um laboratório de campo e não necessariamente um laboratório fechado numa sala. E aí vem a perguntinha minha aí, que está do lado, né? Se eu tenho toda essa estrutura, se eu consigo fazer isso mais controlado possível, por que eu penso em sair do laboratório, né? Porque a real performance desse atleta acontece, então, em ambiente real de competição. Como é que eu quero avaliar lá a Malri Mag dentro de laboratório, né? Podia lá implementar uma pista de atletismo, pedir para ela fazer simulação dos saltos, mas eu quero saber qual que é a real performance dela em situações na qual ela está competindo, em situações na qual ela está brigando para índice para as Olimpíadas. Então, eu preciso levar o laboratório dentro de uma sala para o laboratório campo. De novo, estou falando ainda em termos de estrutura de campo, né? Não é o que eu faço hoje em dia em termos de aplicação. Vou falar um pouquinho detalhadamente o que é cada uma dessas coisas. Então, meu mestrado lá, comecei o mestrado em 2008 e concluí o mestrado em 2011, com uma dissertação intitulada como Análise Cinemática Tridimensional do Salto em Distância de Atletas de Alto Nível em Competição. Era ano olímpico, a gente conseguiu viajar aí
em 6 grandes prêmios de atletismo, na qual a gente vê o atleta aumentando gradativamente aí o seu desempenho. Obviamente, isso é periodizado, isso é planejado, para que ele, tendo esse índice, para quando ele vá para uma competição de nível olímpico, ele consiga o seu alto rendimento, o seu alto desempenho dentro da competição, né? Então, esse trabalho foi orientado pelo professor Ricardo, e aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da medalha dessa atleta. Então, a gente acompanhou a Maureen aí durante 6 meses pré-Olimpíadas. Então, um vídeo dela saltando, uma marca de 7,04. A última avaliação que a gente fez dela no último grande prêmio, que foi na última competição, que foi o Troféu Brasil, ela saltou 6,99, então ela já estava numa progressão aí para chegar nas Olimpíadas e fazer essa marca. Jerusa, como é que se faz avaliações biomecânicas em ambiente de competição? Como que essa avaliação biomecânica pode trazer benefícios para um atleta chegar numa Olimpíadas e ter uma medalha aí de ouro, no caso foi a Maureen, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho de como que foi essa loucura toda, né? Então, juntou um bando de louco da vida acadêmica, querendo muito fazer pesquisa aplicada. Inicialmente, botou todo mundo dentro de uma van, com todos os equipamentos possíveis de um laboratório dentro dessa van, e a gente foi fazer essa coleta de dado, primeiramente lá no Maracanãzinho, né, onde era o primeiro Troféu Brasil 2007. Demos uma devolutiva para o Comitê Olímpico Brasileiro. Na época era uma parceria da Rede Senesp com as universidades, então as modalidades procuravam as universidades para que tivesse serviços prestados, e nós, em termos de universidade na época, tínhamos então aí o direito de trabalhar com esses dados em termos acadêmicos. Então, no caso, a gente coletou os dados e virou o meu mestrado. Tem gente aqui dentro da van que coletou dados de salto triplo, virou mestrado em salto triplo. Salto com vara, virou mestrado, o doutorado com salto com vara. Então, a gente unia a demanda, a necessidade da aplicação, né, de uma modalidade, junto com a demanda, então, acadêmica, de se fazer pesquisa em cima disso. Na época, então, a gente avaliou, conforme está aí, isso aqui eu dei um print mesmo no relatório técnico-científico entregue na época para o Comitê Olímpico Brasileiro. A gente avaliou, então, 6 grandes prêmios, né? Começando aí com Uberlândia, a gente foi para Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, e finalizamos aí com o Troféu Brasil de novo em São Paulo. Jerusa, como que você faz para levar o laboratório todo para Belém? Então, não estamos mais de van, estamos de avião. Então, tá bom. Então, cada um tem direito a uma mala de 32 quilos, cada um tem direito de levar 32 quilos de... 32 é internacional, né? 23 nacional de equipamento, e a sua mala de mão é a mala que você vai ficar a semana toda viajando, ou muitas vezes me dando 15 dias de viagem, né? Então, você bota todo o laboratório dentro de malas e transporta isso para dentro da competição, né? Então, a gente tinha autorização do Comitê Brasileiro aí, da CBAT, de atletismo, e a gente, antes de começar a competição, entrava com todo o equipamento, montava o equipamento, calibrava as câmeras, filmava as competições, acabava as competições, recolhia equipamento, voltava para o hotel, sentava e começava a fazer as medições dessas provas, né? Então, no caso, eu salto em distância, o Márcio fazia salto triplo, o Thiago salto com vara, e assim vai, né? O que eu, Jerusa, naquele momento precisava para fazer uma avaliação biomecânica, uma avaliação cinemática do salto em distância? Então, tem uma fotinho aí, a gente usava, olha na época, 10 anos atrás, 5 câmeras JVC, uma câmera Panasonic, né? Então, com 6 câmeras, eu conseguia posicioná-las na pista aí de salto, 2 câmeras pegando o que a gente chama de fase de aproximação, que é a ocorrida na hora que a atleta pega a velocidade,
para chegar perto da tábua de impulsão, ela fazer a transferência dessa velocidade horizontal para aquilo que a gente chama de velocidade vertical e horizontal para a hora do salto. Então, 2 câmeras pegando a fase de aproximação, 2 câmeras pegando fase que a gente chama de take-off, 2 câmeras pegando fase de voo, tá? Tudo isso ligados a computadores, então a gente tinha notebooks, isso era com cabeamento, então eu já fazia coleta de dados com armazenamento interno de computador, montava o aparato, sentava do lado da câmera e rezava para todos os deuses para que uma emissora de televisão muito grande não chegasse lá e tirasse minha câmera do lugar pós-calibrada para fazer a filmagem deles da competição, né? Então, são situações reais que acontecem. Como que isso é feito dentro de laboratório, né? Vamos pensar, passo 1 de se fazer biomecânica, de se fazer cinemetria, de fazer avaliações cinemáticas baseadas em vídeo, né? Dentro de laboratório. Um exemplo aí, um laboratório instrumentado com câmeras, só das que eu estou conseguindo visualizar aqui, são 3, 4, 5, 6, 7, 8 câmeras, fora as câmeras provavelmente que tem do lado que não está aparecendo da foto. E é um laboratório que provavelmente não, ele faz avaliações de biomecânica do esporte. A gente usa esse tipo de estrutura de mais de uma câmera, de muitas câmeras, pensando em avaliações tridimensionais. Então, voltando na teoria um pouquinho, quando eu preciso fazer avaliação tridimensional, eu preciso que meu ponto de interesse no qual eu vou rastrear, no qual eu vou saber a posição dele em função do tempo, seja visto por pelo menos um par de câmeras, né? Então, se eu executo um gesto esportivo, vamos supor, uma luta, que eu tenha 2 pessoas em confronto, interagindo, rodando dentro de um espaço, eu preciso de um volume de câmeras posicionadas ao redor inteiro dessa situação, para que eu consiga ver o corpo desse meu atleta, por pelo menos 2 câmeras, o tempo todo do movimento que eu quero filmar, que eu quero analisar. É um ambiente que a gente pode falar que é totalmente controlado, né? Aquilo que eu comentei anteriormente, eu falo a hora que começa a coleta, eu falo a hora que para a coleta, eu peço para que seja repetido o movimento até que eu consiga chegar no tipo de avaliação ou no tipo de precisão que eu quero reportar. E quando a gente leva tudo isso para campo, né? Com aquelas 6 câmeras que eu comentei. Então, eu tenho aí a visão dessas 6 câmeras, posicionadas em lugar, obviamente, específicos. Essas câmeras, vamos supor, de aproximação, elas tinham que ter um espaço em comum para que eu conseguisse fazer essa avaliação tridimensional. Posicionadas, de novo, em lugares estratégicos no quais eu conseguisse fazer essa avaliação da aproximação, do take-off e do voo. E aí, nessa fotinho do meio, onde tem um cidadão ali, ó, circulado em vermelhinho, era alguém, né, do nosso grupo, cuidando literalmente dessa câmera. Então, quem já fez biomecânica, que sabe dos princípios de calibração de uma câmera, uma vez a câmera calibrada, ela não pode ser movimentada, né? A gente está num ambiente que passa todo mundo, passa arbitragem, passa organização, passa atleta, passa imprensa. Como é que eu posiciono 6 câmeras e deixo essas 6 câmeras lá, rezando para que elas não sejam movimentadas? Então, o cidadão está lá cuidando sim da câmera, porque geralmente é onde os fotógrafos sentam, tem embaixo dele aqui, se olhar um pouquinho, embaixo tem um cara deitado na grama para tirar foto, né? Então, esbarrou na câmera, a câmera movimentou, aquela calibração prévia que eu fiz quando cheguei às 5 da manhã lá no ginásio, já não vale mais, né? Jerusa, perdi a análise inteira? Não, você espera acabar a competição e vai lá e calibra novamente com aquela câmera que está mudada, que foi mudada de lugar, tá? Então, já começo a falar aí quais são as vantagens e as desvantagens de fazer biomecânica dentro de laboratório ou dentro de campo, né? Olha o perrengue todo que a gente passava. O que é essa tal de calibração que eu comentei, né? Calibração de câmeras dentro do laboratório.
Provavelmente também teve já uma palestra, ou vai ter uma palestra já mais teórica, abordando o que é uma calibração, mas de um jeito bem grosseiro, o que seria essa calibração? Eu preciso falar para o meu sistema de medição depois qual que é a relação do meu mundo real, né, daquilo que eu quero medir em metros, para o mundo que eu tenho da imagem que está em pixel, né? Então, na hora que eu for medir a tela do computador, a distância da onde a Malri saiu até onde ela chegou, no computador, eu tenho uma grandeza em pixel. Quanto que isso representa no meu mundo real em metros? Então, para isso, eu preciso de um sistema que a gente fala de uma passagem metodológica que a gente chama de calibração. Dentro do laboratório, esses pontinhos iluminados que a gente vê aí em cima, o calibrador do Laboratório de Instrumentação para Biomecânica, são prumos, né? São pendurados no teto, totalmente verticalizados, que tem essas bolinhas retroreflexivas, que eu sei a distância milimetricamente medidas entre uma e outra. Nisso me dá um volume no qual eu consigo trabalhar, que é a foto em azul da direita, que é o bonequinho no meio desses prumos. Então, o movimento no qual eu quero avaliar tem que estar dentro desse meu volume calibrado, né? A partir do momento que está dentro, eu consigo fazer essa relação entre esse mundo de imagem, que é esse mundo real no qual eu quero trabalhar. Esse T embaixo aí é o que a gente chama da Wand Calibration. Isso daí é o sistema de calibração da Vicon, por exemplo, que é o sistema comercial vendido. Essa varinha também tem esses marcadores, com essas distâncias também milimetricamente medidas, ou seja, eu tenho noção do mundo real, eu pego essa varinha, transito com ela durante o volume inteiro no qual eu quero trabalhar, muitas vezes durante a sala na qual eu quero fazer a coleta de dados, e aí eu tenho um volume maior de calibração dos meus dados, comparado, por exemplo, ao volume que a gente mostrou do laboratório, que ficava muitas vezes restrito a esses prumos, né? Depois foi desenvolvido metodologias que eu posso fazer extrapolação desse volume, que eu posso fazer distorção óptica, coisas afim. Já esse tabuleiro de xadrez aí é um pouquinho do que a gente chama de chess calibration, que a Amanda usou, por exemplo, para fazer calibração em campo da natação. Então, se eu sei aí os quadradinhos, esses corners desse tabuleiro de xadrez, são distâncias conhecidas. Quando eu passo também esse meu tabuleiro de xadrez no volume todo no qual eu quero calibrar, eu consigo fazer essa relação nesse mundo real, desse mundo de pixel para esse mundo real. Então, olha lá, de novo, são situações aparentemente controladas dentro de laboratório. Como é que eu levo tudo isso para campo? Como é que eu penduro prumo no campo? Como é que eu penduro prumo na piscina? Como é que eu penduro prumo na pista de atletismo, né? A Wand e esse tabuleirozinho aí fica mais viável. Daí vem a engenhoca do laboratório de se fazer um calibrador, que a gente chama dinâmico, que ao invés de eu ter lá 6 prumos colocados no teto, eu tenho um bastão com bolinhas, daquelas bolinhas de piscina mesmo, muito controlado a posição no qual ele é colocado. Então, a gente vê um desenho aqui, eu tenho lá a primeira posição dessa bolinha tem que estar a 4 metros do chão, 0,6, 0,8, 1 metro e 20, e chega lá em cima, olha com a precisão, 2,424. Então, levo isso dentro da mala, chego no dia da competição, armo tudo isso, posiciono esse meu bastão durante todo o volume no qual eu quero calibrar. Então, a foto mais embaixo aí do desenho de uma pista de atletismo, ou seja, no corredor aqui de salto, onde estavam as câmeras e todos os pontos de calibração no qual eu posicionava esse bastão. Então, a gente tem aqui 15 pontos, então eu ia lá, né? Quem olhava de longe sempre achava era o Milton na foto aí fazendo isso. O Milton transitava com esse bastão, parava nesse ponto,
colocava aqueles 2 bastões de apoio, verticalizava, olhava no nível, na hora que estava vertical, dava o sinal, a gente capturava isso pela câmera, então eu tinha lá meu primeiro prumo, né, que era no caso do laboratório, meu primeiro prumo dentro da pista. Vou para a segunda posição, posiciono de novo, verticalizo, dou sinal, filmo. Então, você imagina isso tudo antes da competição começar, né? Então, 5 horas da manhã, estávamos lá dentro da pista já tentando fazer biomecânica. Tentando não, fizemos, gente, né? Deixa eu corrigir aqui, fizemos muita biomecânica. Depois, gente, ok, eu tenho esses pontos medidos no chão, não basta botar esse calibrador aí que a gente inventou, eu tenho que saber a distância, se eu quero medir tridimensionalmente, isso me dá distância apenas vertical, e a distância de progressão e lateral. E aí eu vou em cada um desses pontos, pego uma trena, coloco a trena de um ponto a todos os demais pontos e meço a distância. Então, lá embaixo está escrito, vamos supor, ponto A, ponto B. Então, um exemplo, distância do ponto A ao ponto 1, 8,069. Jerusa, vocês mediam nessa precisão? Sim, medíamos nessa precisão, tá? Por que tudo isso é importante? Para chegar numa acurácia daquilo que eu estou medindo, bacana, a excelente, para que eu consiga ter conforto de falar para o técnico. Essa medida é realmente essa medida. Não tenho mais ou menos 50 centímetros de erro. Então, reportando um pouquinho aí do texto, até da minha dissertação, lá, desta forma, o valor encontrado no teste de acurácia foi de 3,6 milímetros. Mostrou satisfatório para análise cinemática do salto em distância em ambiente de competição. Hoje em dia eu me pergunto, gente, como assim não seria satisfatório para um ambiente competitivo de competição com 3,6 milímetros de acurácia, né? Na época, a gente muito acadêmica achava que não precisa fazer isso. Precisa fazer isso, né? Fica a pergunta, precisa fazer isso? Eu vou provar o porquê que precisa. Só para a gente ter uma noção do que é esse 3,6 milímetros de acurácia, esse quadradinho vermelho que está apontado aí com essa seta, ele tem 3,6 milímetros aí em cada lado dele. Ou seja, né, tô com a unha um pouquinho maior, já deu os 3,6 milímetros aí de precisão no qual eu quero trabalhar. Tô aqui, tô com a unha um pouquinho maior, já é o erro de medida que eu tô falando. Preciso, gente, de tudo isso num ambiente desse, né? Como é que eu consigo fazer biomecânica séria? Precisa, vem todos aqueles questionamentos que eu coloquei anteriormente, com uma metodologia que eu nem considero das mais complexas, as mais simples, cinemetria. Consigo fazer tudo isso e ainda trazer resultados práticos, né? Parar de ser chamada de acadêmica e começar a ser chamada de quem faz biomecânica prática? Sim, né? Prova aí, tá? A minha dissertação de mestrado. Ok, medi, coloquei as câmeras, posicionei as câmeras, calibrei, começou a competição, o atleta foi lá e saltou, né? Como é que eu faço, como é que eu reconheço o corpo do meu atleta? A gente precisa de modelos biomecânicos. Dentro de laboratório, muitas vezes a gente usa marcadores, né? O que são marcadores? Essas bolinhas que estão aí no corpo do atleta, que são posicionadas em começo e fim de segmentos, para definir que aquele segmento é o braço, o antebraço. Então, se eu tenho 2 segmentos, braço e antebraço, eu tenho uma articulação no meio desses 2 segmentos. Se eu tenho articulação, eu consigo fazer inferências sobre ângulos articulares, ou seja, ângulos articulares durante todo o tempo, durante todo o movimento no qual eu quero avaliar. Isso dentro de laboratório, tá? Como é que eu faço isso dentro, quando eu vou para campo? Eu posso colocar marcador no meu atleta? Não, eu não posso
nem sequer chegar perto do meu atleta, muitas vezes no ambiente de competição. Muito menos botar alguma coisa nele desse gênero para que ele faça o gesto esportivo. Então, a gente vem aí com tecnologias desenvolvidas dentro da universidade, aí friso de novo a importância da universidade para a aplicação, sim, da biomecânica, no qual a gente faz isso estimando visualmente aí cada um desses pontos no qual deveria estar essa bolinha definindo esse segmento. Então, aqui está um exemplo do meu mestrado, esse é o Iver Saladino, também fui medalhista nesse ano, só que ele é panamenho e treinava aqui no Brasil. Eu tinha um protocolo lá de modelagem biomecânica, né? Então, vamos supor, o meu primeiro marcador, ele deveria estar no vértex da cabeça do meu sujeito. Então, quadro a quadro de imagem, em 6 câmeras, eu media, eu colocava esse modelo biomecânico. Eu falava aonde está o vértex da cabeça, aonde está a incisura jugular, aonde está o acrômio clavicular do lado direito, do lado esquerdo. Eram 14 marcadores. Quadro a quadro, 6 câmeras, todos os atletas, em todos os GPs avaliados, né? Fazemos biomecânica complexa, isso é complexidade, isso é trabalhoso, né? Não chegamos ainda no que seria uma biomecânica complexa. Então, olha só, mais um paralelo de como que eu faço biomecânica, né? A diferença de fazer biomecânica em laboratório e muitas vezes de fazer biomecânica em campo. Jerusa, mas precisaria que eu ficasse medindo esse atleta frame a frame, todas as câmeras. Já existem metodologias aí mais avançadas, também pioneira de desenvolvimento aí nesse laboratório de instrumentação para biomecânica da Unicamp, que seria, então, o rastreamento para o processamento de imagens, né? Então, eu tenho lá também medidas, filmagens de um jogo de futebol com interação, no caso, eu estava ali na vantagem, só um atleta saltando por vez, no caso do futebol, 2 equipes interagindo, e eu preciso saber aonde que está esse atleta durante quadro a quadro da minha imagem para fazer avaliações de distância percorrida, sprints, velocidades, posicionamento tático, uma infinidade de potencialidades. Então, para isso, a gente entra com um processamento de imagem, alguém que tem um domínio computacional, vai fazer por extração de fundo, o que a gente chama de uma construção de um blob, que seria transformar o atleta em um contorno, né? Desse contorno, a gente tem a projeção do centroide desse contorno no chão, e aonde a projeção desse centroide, desse contorno no chão, for variando ao longo do tempo, é aquilo que eu consigo fazer de inferência, né? Não é muito o foco eu falar dessa metodologia a fundo aqui, porque também tem gente com muito mais bagagem experimental para falar sobre o assunto do que eu. Mas só para mostrar, poderia ter implementado algo do gênero em competição? Sim, né? No momento a gente foi requisitado para fazer aquele tipo de avaliação, e muitas vezes o tipo de medida que eu quero avaliar, eu não consigo extrair com esse tipo de processamento, tá? Então, por isso que aquela demanda de clique a clique, quadro a quadro, em todas as câmeras, funcionou muito bem para a proposta que eu queria responder. Jerusa, você falou da precisão que foi o sistema, né? A precisão da calibração, 3,6 milímetros, né? Vou para o sistema no qual eu vou medir essas imagens, eu vou clicar esses pontos aí anatômicos que eu comentei. Será que o medidor vai influenciar na qualidade dessa minha medida? Né? A gente teve a prova viva disso, que na época a gente tinha um aluno de iniciação científica, trabalhando junto comigo durante essa coleta de dados, e aquilo que eu media em 5 horas, ele media em 1. E a gente se perguntava, né? Como? Né? A Jerusa está bem devagar, o que acontece, né? E aí a gente começou a questionar um pouquinho a qualidade dessas medidas, e aí veio até um dos capítulos aí da minha dissertação de mestrado, entender, né, qual que é
a influência de quem está medindo na qualidade dessa medida na qual eu estou devolvendo. Então, a gente fez um teste aí, um estudo de reprodutibilidade, né? A gente recrutou 10 colegas de laboratório, esses atletas fizeram 6 medidas de um mesmo vídeo, né? 6 vezes a medida do mesmo vídeo, e eu estudei aí a reprodutibilidade intra e intersujeito nessas medidas. Para vocês terem uma ideia, vamos pegar pelo menos só a velocidade de aproximação no eixo X, né, de progressão, variava do primeiro observador aí de 10,46 metros por segundo, para o observador de 10,53, 10,49, 10,58. Será que é bacana eu dar uma devolutiva de um dado que poderia ser de 10,51 metros por segundo para 10,46 metros por segundo? Então, a gente se questionava muito isso. Na época, teve a tal da piada, o operador 6 foi banido de fazer qualquer tipo de medição manual no laboratório, a gente brincava, porque quando eu avaliei, a gente via que se a pessoa não tinha pelo menos o critério no qual eu tinha estudado dentro da reprodutibilidade, ela não poderia ser uma pessoa medidora daquilo que eu estava trabalhando, né? Então, no caso, na época, essa iniciação científica, por vontade própria e quase que forçada, saiu do laboratório e não trabalhou mais com esse tipo de medição, tá? O que a gente concluiu desse estudo? Então, olha só, né? Também um parágrafo aí da minha dissertação, que as variáveis relacionadas à velocidade do centro de massa são reprodutíveis e replicáveis, são 2 termos usados para reprodutibilidade intra e inter, acima de 0,09 metros por segundo. De novo, olha o caráter da qualidade da minha medida. Eu estou falando aí que eu posso reportar, sim, valores de velocidade, falar para o técnico, olha, ela tem velocidade horizontal de 10,22 metros por segundo, porque essa minha reprodutibilidade está me apontando que essa medida aí, ela é reprodutível acima de 0,09 metros por segundo. E de ângulo acima de 0,67 graus. Gente, menos de 1 grau, né? Então, as minhas medidas, ela tinha reprodutibilidades acima de 0,67 graus, né? Então, eu tinha confiança, a gente tinha confiança total de falar daqueles dados, de reportar aqueles dados. E aí vem aquela pergunta que eu fiz lá inicialmente. Aqueles 3,6 milímetros é necessário? 0,09 metros por segundo em velocidade é necessário? A gente pergunta isso a todo momento. Com esse aparato todo que eu comentei, né, com essa estrutura montada em campo, praticamente um laboratório montado em campo, com esse posicionamento de câmeras, com 6 câmeras usadas aí no dia a dia, como lazer, a gente faz dessas câmeras virarem câmeras para pesquisa. O que eu conseguia reportar desses dados, né? Então, a gente tem aí uma tabela que eu falo desde variáveis de distância, como o comprimento do último passo, do penúltimo passo, com precisão, o quanto de distância ela pisou da marca para não queimar o salto, né? Então, na tábua de salto de distância, ela tem uma massinha, esse atleta marca essa massinha, ela queimou esse salto, então a gente consegue aí avaliar com 0,18 metros aí de distância, ela pisou dessa tábua. Consigo falar de variáveis de velocidade, consigo falar de variáveis de ângulo de ataque, de ângulo de máxima flexão de joelho, consigo falar de variáveis de altura, consigo falar de variáveis de altura que subiu o centro de massa no momento de voo, consigo falar de variáveis de distância no qual ela tocou a caixa de areia, o qual ela caiu atrás da caixa de areia, ou seja, o quanto que ela perdeu ali, tendo esse contato antecipado dentro da areia. Então, a gente tem aí 17 saltadores de elite, né, de alto rendimento, em situações reais, em situação real de competição,
tridimensionalmente. Jerusa, por que você coletava variáveis tridimensionais, sendo que visualmente o salto em distância ele é progressivo e vertical? A gente tinha situações de atletas que saltavam para o lado, né? Então um pouquinho de velocidade que eu coloco de para lateral do centro de massa, isso já me faz com que o atleta salte para o lado. Saltando para o lado, a distância efetiva medida, ela acaba sendo menor. E também porque o movimento acontece sempre no mundo tridimensional, nunca acontece no mundo bidimensional. Então, de novo, trazendo aí um rigor para a avaliação feita no momento. O que eu fiz com tudo isso de dado, né? Para a prática, né? Para o técnico, a cada grande prêmio, a gente sentava, dava devolutiva, olha, para ela saltar tanto, ela precisa aumentar tanto de velocidade, tanto de ângulo, isso aqui está muito alto, isso aqui está muito baixo, existem padrões ótimos, isso aqui não é sempre linear, não significa que sempre quanto mais, melhor, né? A gente tem a situação do ângulo de saída, a gente tem um ângulo ótimo, não pode ser muito, não pode ser pouco, se é muito ela salta para cima, se é pouco ela salta para frente e não tem otimização dessa distância. Então, a gente trabalhava isso na prática, né? Se falar que acadêmico não faz prática de biomecânica, estou provando que sim. E o que a gente fazia em termos de academia com esses dados, né? O que eu fazia com isso com o meu mestrado? Então, o capítulo-chave aí foi eu entender quais são as variáveis chaves para que o cara salte mais, né? Então, para isso, a gente usa metodologias aí, matemáticas, e a gente usa regressões múltiplas para entender quais são as variáveis determinantes para o cara saltar mais. Então, um dos modelos aí que eu cheguei nesse mestrado, ele tinha um R quadrado de 0,88, significa que o modelo ele é capaz de predizer 88% da distância saltada, é um bom preditor, e para isso eu contava apenas com 3 variáveis determinantes para esse salto, que era a velocidade horizontal de aproximação, velocidade vertical de aproximação e ângulo de ataque. Com essas 3 variáveis, eu conseguia predizer em 88% o quanto que esse atleta vai saltar. Jerusa, mas por que se com 3 variáveis você coletou todas aquelas? Porque precisa alguém, sim, dentro da vida acadêmica, que chegue nessa conclusão. A partir do momento que eu cheguei a essa conclusão, eu posso agora, Jerusa, enquanto profissional de mecânica aplicada de um clube, usar essas 3 variáveis, fazer uma coleta de dados apenas para inferência dessas 3 variáveis. Eu já consigo aí dar uma devolutiva bacana de 88% do quanto que esse cara vai saltar. Vamos brincar um pouquinho com essa equação aqui, ó, em que eu falei que a distância predita, ela é uma equação que multiplica o 0,88 pela velocidade horizontal, mais 1,08 pela velocidade vertical, mais 0,05 do ângulo de ataque, menos uma constante de 2,11. O que eu consigo fazer com isso, né? Na tabelinha embaixo aí, se esse é azul, eu brinquei um pouquinho com esses dados, peguei lá um salto do Ivan Saladino de 8,53 e fui brincando. Ele tinha velocidade horizontal de 10,15, velocidade vertical de 0,1, um ângulo de 29,6 graus, jogando isso naquela equação, eu tinha uma distância aí saltada de 8,51, sendo que a distância real é de 8,53, né? Se eu brincar um pouquinho com essas variáveis aí, falar, olha, eu vou aumentar a velocidade dele, ao invés de ser 10,15 metros por segundo, eu estou falando de 10,25 metros por segundo. Esse cara passa a saltar 8,50 na minha predição. Ao invés de mudar a velocidade horizontal, eu fui lá e mudei a velocidade vertical, tirei de 0,1 para 0,2. Na terceira linha lá, ele passou a saltar 8,52.
Mantive a velocidade horizontal, mantive a velocidade vertical, mudei o ângulo de 29,6 para 30 graus. O cara voltou para 8,43, né? E aí a gente brinca um pouquinho disso, né? A Malren, no ano, ganhou medalha de ouro, saltando 7,04 metros. A segunda colocada, a Tatiana Lebedeva, 7,03, ou seja, diferença de 0,01 metros, ou seja, 1 centímetros. O nosso discurso aí, provavelmente foi um dos determinantes no quais me aprovaram nesse concurso aqui do SESI, foi eu brincar que se eu contribuir com 1% da vitória da Malren, esse 1% em 7,04 dava 0,07, já é 7 vezes mais do que a diferença que ela fez da segunda colocada, né? Então, são brincadeiras que a gente faz. Foi o determinante, né? A gente fez avaliações da Malren 6 meses antes das Olimpíadas. A gente não faz um atleta olímpico em 6 meses, mas a gente pincela esse atleta, a gente lapida esse atleta, e sim, dá para ser determinante de uma medalha olímpica, sim. Se foi, eu não sei responder, mas falo com muito orgulho, como se tivesse sido, né? Então, brinco um pouquinho com isso daí. Friso a importância da qualidade da medida. Será que se eu não tivesse tido todo aquele cuidado, toda aquela precisão, eu conseguiria falar dessas velocidades de 10,15 com aquela precisão diferente de 10,25? Provavelmente não, né? Então, são coisas que eu faço questão de pontuar, principalmente onde eu estou trabalhando agora, de que, embora eu tenha saído da vida acadêmica, a vida acadêmica não pode sair de mim jamais, né? Esse critério, esse rigor metodológico tem que ser acompanhado para a minha vida prática para sempre. Consigo fazer, então, um trabalho em campo com excelência, né? Ou com excelente acurácia, igual a gente reporta isso dentro de laboratório? Provei que sim, né? Então, eu praticamente transferi um laboratório dentro de uma sala para um laboratório em campo. Qual o grau de complexidade da metodologia e análise para isso? Mostrei anteriormente tudo aquilo que a gente precisava fazer. Acho das mais complexas? Não. Acho das mais trabalhosas? Sim, né? O que eu faço hoje em dia, né? O quanto que eu posso transferir toda essa minha bagagem de aprendizado naquelas coletas de dados, naqueles 3,6 milímetros de acurácia para a minha prática hoje em dia, tá? Então, aqui está um exemplo, a gente só não reporta quem que é atleta, tá? É uma avaliação em ambiente de treino, né? Então, onde eu faço a avaliação da saída da natação dessa minha atleta, e aí eu quero, com um sisteminha gratuito, que Noveia, que todo mundo conhece, baixado da internet, faço avaliações, pode ser qualitativas ou, nesse caso, quantitativas, dessa saída dessa atleta, e aí a gente vai dando devolutivas para que esse atleta faça esses ajustes desse fundamento que a gente chama de saída do bloco, tá? Tive a preocupação e a neurose de, assim que eu entrei, de provar que aquilo que eu estava fazendo, o quanto preciso era, né? Porque muitas vezes, quando o resultado não dá aquilo que eles estavam esperando, a primeira coisa a ser apontada é aquilo que você está medindo não presta, né? Então, já na minha primeira avaliação, eu fiz questão de fazer um teste aí de acurácia. Então, se vocês olharem aqui do ladinho lá, eu tinha 7 medidas, eu peguei um bastão com distância conhecida, fiz 2 bolinhas em cada extremidade desse bastão, transitei nessa minha imagem e fiz a mesma medida de acurácia por RMS que a gente faz dentro de laboratório ou que eu fiz lá dentro do campo. E eu tive uma acurácia aí de 1,97 centímetros. Poxa, Jerusa, mas você saiu de um critério de 3,6 milímetros para 1,97 centímetros? Aí vem a minha pergunta. Será que nesse momento eu preciso de um critério de 3,6 milímetros? Para vocês terem uma ideia, eu não posso, não sou eu que controlo esse tipo de avaliação, mesmo sendo em treinamento.
Eu tenho que chegar, está tendo treinamento de outras categorias na piscina, eu tenho que calibrar, a atleta começa a treinar, em certo momento do treinamento dela lá está descrito que ela vai sair, subir no bloco e vai fazer a saída, e se eu tiver ligeira, eu consigo pegar essa saída dela ou não. Se não, eu aguento o esporro depois, né? Não tem, Jerusa, sobe agora, salta. Não, volta, essa não consegui filmar, essa não foi precisa. Não existe isso, mesmo sendo, aspas, naquilo que a gente chama de ambiente controlado, tá? 1,97, nesse momento, é bom para aquilo que eu estou fazendo? Se eu estou medindo variáveis de distância, no caso aqui, eu quero saber o quanto que ela consegue saltar do bloco, em termos de distância horizontal, até ela entrar na água. Está aparecendo aqui embaixo para mim uma medida de 4,42 metros, ou seja, ela salta 4 metros e 42 à frente do bloco. Eu falar que saltou, vamos botar 2 centímetros aqui, eu falar que saltou 4,44 ou 4,40 muda a dinâmica daquilo que eu quero apresentar? Não. Então, aquela minha pergunta lá, preciso dos 3,6 milímetros para aquele grau de complexidade, para aquilo que eu queria avaliar? Sim. Para isso daqui, hoje em dia, não. 1,7 centímetros já me mostrou satisfatório, tá? Só um exemplo daquilo que a gente consegue trazer da exigência que eu aprendi dentro da vida acadêmica. Isso não significa que todos os acadêmicos tenham, significa da escola que você teve, para dentro daquilo que eu faço em termos de prática hoje em dia. Ok, falei de treinamento, né? Vai lá, Jerusa, na competição. Loucura, né, da competição que eles tinham que fazer índice para ir para o Mundial. Eu vou colocar um exemplo, uma filmagem. Nós, biomecânicos, fiquei surpresa, porque todos os grandes clubes de natação, Pinheiros, Minas, nós éramos acho que 9 ou 10 biomecânicos, a gente ficava na arquibancada em cima, colocaram uma estrutura de uns tablados para as câmeras posicionarem, e era isso aí que eu tinha para fazer biomecânica, tá? Um tripé, uma câmera e um lugar onde, por exemplo, se eu precisasse medir atleta da raia 1 aqui, já a cabecinha da galera aí já me atrapalhava. Jerusa, como é que se calibra essa piscina, né? O que eles deixavam a gente fazer de calibração? Se olhar lá do outro lado da piscina, tem cones, né? Esses cones, pelo menos, são colocados e medidos em distâncias que a gente consiga depois fazer métricas aí de calibração, né? Então, eu tenho lá os 10 metros, eu tenho os 15 metros, mais para frente aí é uma piscina curta de 25 metros. A gente torce para que essas boinhas vermelhas que tem aqui no começo tenham 5 metros. Ou seja, eu faço biomecânica, que eu filmo isso de manhã, faço um relatório na hora do almoço, devolvo esse relatório, esse atleta faz ajuste antes das finais e o cara vai para a final em cima dessa biomecânica, né? O quanto que eu consigo fazer de precisão em cima disso? Eu vou mostrar quais são as variáveis que a gente faz de diferença. O quanto que eu consigo de fazer de precisão em cima disso? O quanto que a minha formação me permitiu, né? O quanto que a minha formação fez com que eu falasse, vai medir, demorar 40 minutos para fazer um relatório, mas vai medir com qualidade, né? Então, é isso que eu ando frisando um pouco aonde eu estou. Então, se eu colocar lá um exemplo de uma saída aí, de uma prova de 50 metros livres, eu já sabia previamente que a atleta do SESI estava em raia tal. Olha a surpresa de todos, a câmera move. Eu não tenho situação perfeita na qual eu posiciono essa câmera e essa câmera fica estática. Senão eu não consigo ver, por exemplo, o contato dela na hora que ela toca a parede. São situações que eu preciso moldar a biomecânica de tudo aquilo que eu aprendi para aquilo que eu estou na prática. Jerusa, a câmera móvel, como é que você faz a calibração? A cada hora que eu preciso fazer uma medição, a câmera parada onde ela se movimentou,
eu refaço a calibração, né? Então, a gente faz não apenas uma calibração, a gente faz a recalibração em cada quadro de imagem que eu preciso avaliar, tá? Essas são situações reais nas quais a gente trabalha hoje em dia dentro de grandes clubes aí. Olha o tipo de feedback que eu tenho que dar, né? Entre a manhã e a tarde, entre a classificatória e as finais. Então, eu falo aí de fundamentos, né? Velocidades de parâmetros limpos, velocidade de chegada, velocidade de virada, frequência de braçada, comprimento de braçada, índice de braçada, distâncias de saída, de virada, de turnout, de turn-in, são todos os parâmetros que eu consigo reportar com esse tipo de avaliação. Jerusa, eles fazem ajustes realmente usando isso? Sim. Aqui são 2 comparativos da mesma atleta no momento classificatório e na prova que ela fez no mesmo dia, horas depois de uma final. Ganhou medalha de ouro nessa competição, tá? Dia a dia de prática de novo, né? Então, eu atendo hoje em dia SESI, todas as disciplinas, todas as modalidades que me procuram, né? A minha função. Mais presencialmente hoje em dia, 2 vezes por semana atendo a natação, fielmente, e 1 vez por semana atendo atletismo olímpico e paralímpico, fielmente. Os outros dias da semana é a demanda geral de todas as outras modalidades. Tá aí o caso do Marcão, tá? O Marcão é do peso. O Marcão antes lançava em pé, passou a lançar sentado, sem prótese. Então, aí, toda semana que eu ia para o SESI de Santo André, no qual o Marcão treina, a gente fazia a avaliação de 6 arremessos do Marcão. Jerusa, como é que você calibrava isso, né? Então, a cadeira dele lá é fixa, tem por regra a altura fixada com a almofadinha, que é o padrão que eu coloquei ali de 78 centímetros de altura. Em cima dessa medida simples, eu avaliava ângulo de saída, que eu não preciso dessa medida de calibração, avaliava a altura de saída desse peso e avaliava, então, a velocidade de saída desse peso, né? Então, com isso, com essas 3 variáveis, que são as variáveis chaves e determinantes para o desempenho dessa prova, a gente fazia avaliação semanal uso dos 5 ali, maio, até momento pré-Paralimpíadas do Marcão. Só está um esboço mais ou menos aí do que a gente reportava, ou seja, avaliei o Marcão, subo na minha sala, faço a minha edição, já no mesmo dia a gente tem esse retorno dessas variáveis. Cheguei a fazer uma simulação, Marcão, se você precisa do índice de tanto, quanto que você pode trabalhar em termos de altura, de ângulo, de velocidade, tá? Marcão conseguiu o índice e foi para as Paralimpíadas. E, para nossa surpresa, uma medalha de prata aí, com uma distância de 14,85. De novo eu brinco, Jerusa, você chegou no SESI em abril, de abril a Paralimpíadas, a julho, você fez o Marcão medalhista olímpico, paralímpico? Provavelmente não, mas tenho certeza que o pouquinho que eu já consegui contribuir nesses meses já deu uma noção daquilo que antes era só Marcão, tá soltando muito alto, tá soltando muito para cima, né? Quando você começa a quantificar esse tipo de variável, o próprio atleta começa a ter um entendimento melhor da sua dinâmica aí, do seu padrão de movimento, né? Tive um agradecimento, obviamente, do Marcão, do técnico, do SESI, mas também vou falar que a contribuição provavelmente foi ínfima aí para isso. Outro exemplo de aplicação, né? De novo, atletismo, velocista, né? Fazendo ajustes, pode ser quantitativos, no caso, mostrando a angulação aqui, relatório aqui do lado, comprimento de passo, velocidade em cada passo, angulação
ideal de joelho, angulação ideal de posicionamento dos braços, tudo isso a gente ajusta diariamente, né, nessas sessões de treino. O atleta já faz a saída, vem até mim, reporta o vídeo, a gente discute ali, olha, mistura, melhora isso, ajusta isso, coloca o tronco mais para trás, coloca o braço mais para frente, uma avaliação qualitativa. Eu saio dali, faço uma avaliação quantitativa, dou o retorno, e aí, para minha felicidade, para dele, para o SESI e para de todo mundo, esse atleta foi brasileiro e diminuiu a marca aí, que estava cravada desde 88, do Robson Caetano, por uma marca do Brasil aí de 100 metros, um valor de 10,01. Então, a gente tem aí o velocista, o menino mais rápido, o atleta mais rápido do Brasil, treinando com a gente, e a gente fazendo esse trabalho biomecânico com ele, tá? Jerusa, foi o seu trabalho biomecânico que fez o cara fazer esse índice? De novo, provavelmente não, mas eu tenho certeza que daqui para frente muita coisa vai melhorar, né? Então, a gente tem trabalhado incisivamente nessas saídas dele, e já em treino eu já consegui pegar tempos menores do que a gente está vendo aí, né? Então, a gente consegue, a longo prazo, sim, com a biomecânica simples, né? Vamos falar de simplicidade agora, fazer a diferença no futuro. Só um pouquinho uma visão dele aqui fazendo essas saídas. Calibração, muitas vezes com 2 cones ali na pista, a distância, vou lá com a trena, meço, posiciono os cones, faz um tiro de saída de 15 metros, volta, dou o feedback e a gente vai pro tiro seguinte. Como que você avalia se está melhorando ou não? Você mostra para o atleta que de 0 a 15 metros, o tempo dele baixou, né? Então, com os ajustes corporais que você foi pontuando, você vai dando essa devolutiva. Jerusa, você só falou de cinemetria, de cinemática, né? Tem como eu fazer biomecânica em campo ou no seu dia a dia, falando de outras metodologias, né? Então, dinamometria também, existem, não temos, né? Não temos ainda no SESI. Bloco instrumentado do atletismo, para eu saber o quanto de aplicação de força que ela está fazendo na hora de saída. Existem plataformas de força implementadas no bloco de saída da natação, né? Essa aqui da foto, por exemplo, é um protótipo de uma universidade, ou seja, a importância, de novo, da universidade vindo com desenvolvimento tecnológico para a gente da aplicação usar. O que eu tenho hoje em dia, por exemplo, em termos de medida de força? O nado atado, tá? O nado atado, ele é uma célula de carga que está presa aqui na borda da piscina, ligado ao computadorzinho que eu fico aqui de trás, coloco o atleta atado. Bom, te lembra que é o resiliência, tá? Você tem que reportar depois. Peço para ele fazer o estilo dele de nado. Ele começa soltando primeiro, tá? Tá soltando livre. Na hora que eu disparo um sinal sonoro, ele começa, então, a propulsão do nado borboleta. É o ideal? 100% ideal? Não, mas é muito bom para aquilo que a gente precisa saber da especificidade do nado. Então, é a medida de força mais próxima que eu consigo fazer em situação da especificidade da natação. Então, ele fez lá um teste, esse teste que chama de teste de resiliência, ele faz o máximo dele, o quanto que ele consegue ficar nadando no máximo, ele me reporta depois quanto tempo ele achou que ele ficou, a gente tem o tempo de avaliação, e a gente vê se ele teve, então, decréscimo de rendimento durante esse teste, tá? Esse é um atleta que foi para as Olimpíadas agora recente, e tá aí a curva da força, em função do teste, para esse teste específico de resiliência. A gente faz um teste também de 10 segundos para saber a força máxima desse atleta. Então, olha só, eu consigo trabalhar protocolos aí de preparação física baseado nesses testes que a gente anda fazendo
de dinamometria também dentro da aplicação, tá? Não precisa necessariamente levar ele para dentro de uma universidade para conseguir fazer esses testes. Aonde eu estou hoje em dia, né? Hoje em dia, dentro do SESI, eu estou dentro de um centro que chama Centro de Referência em Ciência do Esporte. No meu concurso, na minha entrevista, o que eu achei bacana, o que me fez querer muito vir para cá, foi que o SESI já tinha um pouco, mas agora vindo mais forte e consolidando, de ter um centro de referência em ciência, ou seja, estamos fazendo ciência, sim, atrelada à prática, né? Então, todas essas avaliações que eu faço hoje em dia na prática, a ideia é tornar isso ciência. Já temos aí andamento de comitê de ética, já temos andamento de escritas de artigos científicos, a comissão multidisciplinar, nutricionista, preparador físico, fisioterapeutas, a biomecânica, temos reuniões científicas, temos obrigatoriedades de entrega de artigos científicos, de participação em congressos. Então, eu acho que a gente começa a entrar numa mentalidade fantástica no Brasil, de que sim, a ciência tem que estar caminhando 100% à prática, né? Sou chamada muitas vezes lá dentro, você é muito acadêmica, né? Com muito orgulho, muito acadêmica, e com muito orgulho, tirando tudo aquilo que a gente, de bagagem acadêmica, e aplicando aí na prática do dia a dia. Finalizo aí a minha fala com 4 reflexões bem bacanas, tá? Posso sim fazer o simples, com feedback rápido e com qualidade de medidas. Querer essas qualidades de medidas não é característica de quem é acadêmico, e sim de um bom profissional. Uma outra reflexão. A gente só vai ter excelência do rendimento esportivo se a gente tiver a pesquisa que é feita na universidade, essas aplicações práticas que muitas vezes são feitas no clube, ou até mesmo pesquisas práticas, né? Para quem acha que a gente não tem aplicação na universidade, provei do meu mestrado que isso é uma aplicação, sim. E aí eu finalizo com uma frase que faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu estou satisfeita com a qualidade na qual eu ando brigando para implementar dentro do local onde eu estou, porque dentro das condições nas quais eu estou, os equipamentos nos quais eu tenho, eu sim estou fazendo aquilo que eu acho que é de melhor. Então, fica essa minha última reflexão aí para finalizarmos essa fala. Agradeço muito de novo o convite e vamos agora para o bate-papo para a gente falar um pouquinho de tudo isso aí agora.